Bom dia, meus irmãos. E aí, mais uma vez, eu estou aqui para gravar um novo vídeo. Hoje eu vou contar para vocês o principal motivo pelo qual eu saí das Testemunhas de Jeová. Eu estava passando por um momento difícil na vida, porque a partir do momento que eu fui designado servo ministerial, passou a existir uma pressão em cima de mim. Uma pressão em cima de mim, uma pressão sobre a minha família. Então, estava difícil e eu contraí uma síndrome do pânico. Então, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu trabalhava na construção civil, aí eu tive que parar de trabalhar porque eu não consegui mais trabalhar. Aí, uma família que tem aqui, uma família que eles são, eu acho que no meu ponto de vista, são as piores pessoas que o mundo já viu. Eles são empresários. É o pai com 2 filhos e mais o genro que trabalha. E mais a filha que é secretária da empresa deles, uma empresa de vidraçaria. Eles me convidaram para trabalhar com eles. Mas trabalhar assim, eu vou explicar como é que era o serviço. Eu trabalhava, eu não tinha salário. Eu era como se fosse um garçom. Eu pegava ali aquele serviço menor, aquele serviço que não compensava para eles fazer. A pessoa às vezes chamava para eles fazer um servicinho pequeno, então como eles não tinham tempo para aquilo, eles mandavam eu fazer aquele servicinho e cobrava o serviço. E colocava ali uma gorjeta, ou seja, uma quantidade a mais do que o valor da nota para a pessoa pagar. Aquilo seria o meu pagamento. É como se eu fosse um garçom. O garçom, ele leva a conta e 10% do valor da conta é o salário, é uma gorjeta para ele. Então comigo também era assim. Só que eles colocavam aquilo ali, eles colocavam aquela quantidade acima do valor da nota, mas só que aquilo era facultativo, a pessoa pagava se quisesse. Se a pessoa não quisesse pagar, não tinha nenhuma obrigação de pagar, não. Se a pessoa não quisesse pagar, eu trabalhava de graça. Eu fazia o serviço para eles de graça. Aí eu fazia aquele serviço, não recebia nada por ele. Aí era assim, então, mas mesmo assim, tava dando até para controlar, eu estava trabalhando, fazia muito serviço de graça para eles por causa disso, mas mexe e vira, eu ganhava muita gorjeta, né? Então eu ia fazendo. Aí eles tinham o carro deles carregar os vidros, porque eles faziam só serviço grande. E eu, como eu não tinha carro para me carregar meus vidros, eles me emprestaram uma bicicleta. A bicicleta era do mais novo, do ancião mais novo da família lá. Era uma bicicleta daquelas antigas, que as monarcas antigas, umas que tem uma bicicleta que tem uma bola no meio. Aí eu transportava meus vidros naquela bicicleta. Ali eu colocava os vidros, a massa, as minhas ferramentas naquela bicicleta e levava. Aí aconteceu que quando foi um certo final de semana, assim, eu trabalhei até sábado. Quando foi sábado eu parei e eu só iria voltar na quarta-feira, porque eu ia fazer um tratamento de saúde. Eu só ia voltar na quarta-feira. E naquele final de semana, esse rapazinho, esse ancião mais novo lá, que era o dono da bicicleta, ele foi passear na bicicleta, foi para a roça na bicicleta. E ele quebrou a bicicleta. Ele quebrou ela e voltou com ela quebrada e levou numa oficina para ver se tinha conserto. O rapaz falou para ele, olha, essa peça aí não solda, essa peça aí é uma peça inox, aquela peça que sobe para cima do guidão, uma que sobe para... o guidão é transversal, a peça sobe. Então é uma peça inox. Ele falou assim, essa peça aí não solda. Essa peça aí tem que colocar outra peça nova. Então, aí ele virou pro rapaz, pro consertador de bicicleta, e falou, não, você pode soldar ela mais ou menos para mim, porque eu não vou utilizar ela mais não, essa é uma bicicleta antiga, eu vou guardar como relíquia, eu não vou utilizar ela mais. Então só mesmo para ficar guardado. Aí o rapaz fez aquela solda para ele, aquela solda com ele sabendo que aquilo ali
Aquilo não ia resolver. Então o que aconteceu? Ele chegou lá, pegou ela, colocou no lugar que eu sempre pegava quando eu chegava. Quando foi na quarta-feira, eu cheguei, ninguém me avisou que a bicicleta tinha sido quebrada. Eu também não prestei atenção naquilo. Peguei a bicicleta para sair, coloquei os vidros, ele cortou. Eles me mostraram o serviço que eu tinha que fazer. Cortou os vidros, eu coloquei coloquei na garupa da bicicleta e saí. Quando eu andei mais ou menos 2 quilômetros, o negócio separou. Aí eu não sabia de nada. Eu voltei para trás e falei para ele, olha, a bicicleta quebrou, olha aqui. Ele falou, porque você quebrou minha bicicleta, que você vai ter que colocar uma peça nova aí, porque não sei o que lá mais. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Pode deixar que eu vou levar ela na bicicletaria e vejo o que pode fazer. E levei, mas só que eu fui justamente na bicicletaria que ele tinha levado. Aí, quando eu cheguei na bicicletaria, que eu falei pro rapaz lá, que era para ele ver para mim se tinha conserto, se não tivesse, ele trocar a peça para mim. O rapaz falou comigo, olha, eu vou te falar uma coisa. Você não vai trocar essa peça para ele. Eu falei, por quê? Aí o rapaz me contou a história, falou assim, ó, essa bicicleta é do Cleito, não é? Eu falei, é. Ele falou, pois é. Ele trouxe essa bicicleta aqui, segunda-feira, ele trouxe essa bicicleta aqui, com esse negócio quebrado, me pediu para consertar. Eu falei para ele que isso aí é inox, que isso aí não solda. Aí ele falou para mim que podia soldar, só para quebrar um galho, que ele ia guardar ela, eu não ia utilizar ela mais, que ele ia guardar ela apenas como relíquia. Aí, gente do céu, quando ele falou aquilo, nessa hora eu fiquei com raiva. Eu voltei lá, peguei essa bicicleta, voltei lá, entrei na vidraçaria carregando a bicicleta e falei poucas e boas para ele. Chamei ele de cafajeste, falei com ele, é isso que é as testemunhas de Jeová? É isso que é as testemunhas de Jeová que manda para todo mundo aqui? É vocês que mandam na cidade inteira? É isso aí, né? É isso que é as testemunhas de Jeová? Que belas testemunhas de Jeová que vocês são, hein? Aí ele falou comigo, tá demitido. Some daqui da minha empresa, não pisa na nossa empresa mais não, tá demitido. Aí eu saí muito chateado com aquilo, procurei os anciãos, contei para eles, pensei que eles iam tomar alguma medida contra aquilo. Ninguém fez nada. Todo mundo baixou a cabeça e ninguém fez nada, porque todo mundo da cidade tem medo deles. Aí, eu pensei, então é assim, né? Já que eu fui demitido sem direito a nada, é assim então? Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tenho direitos trabalhistas, tem 4 anos que eu trabalho aqui, eu vou ver se eu tenho direitos trabalhistas. Procurei um advogado, o advogado falou, tem sim, você tem direitos trabalhistas. Eu contei como é que era, que eu não trabalhava de carteira assinada, que eu não tinha salário, que eu ganhava apenas uma gorjeta. Ele falou, não, desde que a empresa está ganhando dinheiro com o seu trabalho, você tem direitos trabalhistas. Aí o advogado falou comigo, você vai na Justiça do Trabalho, faz a denúncia e nós vamos apresentar nós dois lá, vou te apresentar lá. Aí eu fui na Justiça do Trabalho, fiz a denúncia, o juiz marcou a audiência. Aí, tudo bem. Quando foi no dia quando foi na véspera da audiência, faltando, a audiência era numa terça-feira, quando foi na segunda-feira, ali para 6 horas da tarde, o advogado chegou na minha casa e falou, olha, Manuel, infelizmente eu não vou poder te defender amanhã. Eu falei, mas como? Pois a audiência é amanhã 9 horas, o senhor não vai poder me defender? Ele, não posso. Não posso porque vai ter um curso de juiz e tal, e eu tenho que participar desse curso, então não posso te defender. Então tá bom, né? Aí, fui na audiência sozinho, também, por incrível que pareça, nenhuma das minhas testemunhas não compareceram, porque eles pagaram as minhas testemunhas para não comparecer. Aí, audiência marcada para as 9 horas, quando foi lá para as 8h30, mais ou menos, o cara chegou, né? O empresário chegou com o advogado dele. Para minha surpresa, adivinha quem era o advogado dele? Vamos ver se vocês são capazes de adivinhar. O mesmo advogado que me falou que eu tinha direitos trabalhistas, que mandou eu ir lá fazer a denúncia, e que falou que era meu advogado, e que depois no dia, faltando poucas horas, ele fala para mim que não podia ser meu advogado mais, porque ele ia fazer um curso de juízo. Foi ele
o advogado deles. Aí, o que aconteceu? Eu fui, sem advogado, sem testemunha. Aí passando um advogado assim, eu chamei ele para ele ir lá comigo, apenas para mim não ir sozinho. Ele falou, eu posso ir, mas não posso te ajudar com muita coisa não, porque eu não conheço a história. Eu falei, não, só vai comigo apenas para mim não ir sozinho. Aí a gente foi, eles tentaram me massacrar de todo jeito na audiência. Aí o juiz falou, olha, eu vou sugerir para vocês. Ou vocês fazem um acordo, ou então eu vou ser obrigado a marcar outra audiência. Aí fizemos um acordo. No tempo que o salário mínimo era de R$57, eles me pagaram R$450. Aí, pronto, terminou. Aí eu levei o caso para o superintendente de circuito. Deu nos dias que o superintendente de circuito estava chegando. Eu falei, olha, eu quero uma audiência com o superintendente de circuito, que eu vou expor as pudriqueiras que eles fazem na cidade, o quanto que esse povo é sujo na cidade, vou expor a pudriqueira deles tudo. Aí o superintendente marcou audiência comigo e com eles, e a gente foi. Eu contei tudo que eles fazem na cidade, tudo de atrapalhada, a sujeira que eles fazem no comércio, tudo, contei para o superintendente de circuito, tudo. O superintendente de circuito simplesmente falou comigo assim, olha, vamos fazer assim, ninguém toca nesse assunto mais, você não perde seu cargo de servo ministerial, e a gente não toca nesse assunto mais, e fica assim. Eu falei, mas o senhor vai deixar em branco tudo isso que eu falei para o senhor? Eu tô falando para o senhor aqui na presença deles, eles nem argumento para me contestar, eles não têm. Ele falou, não, deixa isso para lá. Aí passou, ficou assim mesmo. As duas congregações, tudo ficaram com raiva de mim. Teve um ancião que foi criado junto comigo, nós fomos criados igual dois irmãos. Ele falou até me dar um soco na cara. Ele falou comigo até me dar um soco na cara. Ele falou comigo que ele ia partir para cima de mim e quebrar minha cara toda por causa do que eu fiz com eles. Mas o que eles fizeram comigo, ninguém se importou. Ninguém se importou com isso. Então eu pensei assim, já que é assim, já que eles podem fazer o que eles querem, então testemunha de Jeová é isso aí? Testemunha de Jeová é a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro manda em tudo? Então, sendo assim, eu não quero saber de testemunho de Jeová mais não. Então esse foi o real motivo, o principal dos motivos, porque eu tive vários, mas esse foi o principal dos motivos por qual eu saí das testemunhas de Jeová.